Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Peço perdão que eu fui ali no banheiro e demorei um pouquinho, mas louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, uma palavra bem conhecida, está no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler a partir do 17. Vamos ler, 17 não, perdão. Vamos ler Abacuque 3, 16 até o 19. Eu vou ir lendo, que a minha tradução é um pouco diferente. Os irmãos podem me acompanhar. Quando o ouvi, a minha barriga tremeu. Meus lábios se estremeceram à sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e estremeci de dentro de mim. Descansarei no dia da tribulação, quando ele subir contra o povo e invadi-los com suas tropas. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos, sobre os meus lugares altos. Somente até aqui. A igreja pode se assentar. Senhor Deus, eu sei que as suas filhas já oraram, apresentaram a minha vida nas tuas mãos, mas eis-me aqui, Senhor, em concordância com a oração que já fizeram neste lugar. A minha oração agora, Pai querido, também é sobre a tua igreja. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra. E que a sua palavra não seja mais uma, mas que seja aquilo a qual nós precisamos e ansiamos que vem da tua parte. E que essa palavra venha ficar plantada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Fiz algo diferente, né? Às vezes eu já vou direto, porque alguém que vem antes de nós já faz a oração. Mas hoje eu estou mais nervosa do que o normal. Mas louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente está nervoso, a gente fala com o Pai. Pai, me ajuda, que eu estou nervoso. Mas nós acabamos de ler, irmãos, uma palavra muito conhecida. E a qual nós gostamos até de falar, né? Que quando a gente fala que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, mostra a dependência que nós temos do Senhor, a certeza que nós temos de que Ele vai cuidar de tudo. E mesmo que falte tudo, eu entrego a minha confiança ao Senhor. Então, é uma palavra a qual nós gostamos até de dizer. Porém, falar, verbalizar, muitas das vezes é muito fácil. Eu falar alguma coisa, mas eu confiar exatamente naquilo que eu estou falando é muito difícil. E por que você está falando isso, irmã? Porque o que acontece? Abacuque, antes dele chegar nesse ponto aqui e dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o curral não produza mantimento, e toda aquela fala que nós conhecemos, tem até louvores que ressaltam esse versículo aqui de Abacuque. Mas Abacuque, antes dele falar tudo isso, ele passa por alguns processos. Ele está vendo o povo passar por alguns processos. E Abacuque, no primeiro capítulo, os irmãos, quando pegar, é um livro bem pequenininho. Ele tem apenas 3 capítulos. E antes de Abacuque dizer isso,
ele fala para Deus, ele chega para o Senhor e começa a orar, a clamar ao Senhor. Porque às vezes nós fazemos orações, mas Abacuque, aqui a palavra diz que Abacuque, ele clama ao Senhor. E ele diz assim: ó Senhor, até quando clamarei? Ou seja, não é a primeira vez que Abacuque está indo até o Senhor dizendo: olha Senhor, por nós. Olha Senhor, tudo que nós estamos passando. Então eu quero te chamar a atenção de algo muito importante, que nós como filhos de Deus, como servos, antes de dizer para o mundo ouvir, ainda que a figueira não floresça, você tenha certeza que você confia no seu Deus. Porque antes de Abacuque dizer que ainda que a figueira não floresça, Abacuque está confessando: Senhor, ainda que não floresça, ainda que não tenha nada, eu confio em Ti. Porque é isso que Abacuque está dizendo. Porém é muito fácil a gente cantar ainda que a figueira não floresça quando a gente está com a despensa cheia. É muito fácil a gente cantar ainda que a figueira não floresça quando nós estamos cheios de saúde. É muito fácil louvar o Senhor, que ainda que a figueira não floresça, eu confio em Ti, quando alguém se levanta para caluniar, quando alguém se levanta para te acusar, quando alguém se levanta para destruir aquilo que você conquistou com muito sacrifício. E antes de Abacuque dizer isso, eu quero chamar a tua atenção que você tenha certeza que você pode dizer para Ele: eu confio em Ti, ainda que nada esteja dando certo. Faz uma reflexão de hoje, o momento que você está vivendo hoje, a situação que você está vivendo hoje. Você pode dizer: Senhor, eu confio em Ti. Porque Abacuque está aqui num processo que ele está vendo homens, nações entrando e arrancando tudo que é deles, tirando tudo que é deles, destruindo tudo que é deles, tudo que lhe pertence, destruindo plantações, destruindo os seus animais. E ele está dizendo: Senhor, ou seja, até quando clamarei? Ou seja, pode ter certeza que Abacuque não está clamando apenas uma semana. E quantas vezes o Senhor nos permite passar por situações e nós clamamos a primeira vez e achamos que Ele tem que dar jeito na situação para já, para ontem, para agora. E Abacuque está vendo tudo isso acontecer. E eu falo mais uma vez: faça uma reflexão na sua vida, no que você está passando hoje, no que você está vivendo hoje. Talvez você está clamando por algo, já tem mais de 2 anos, mais de 3 anos. Continua clamando. Porque Abacuque, ele no final de tudo, antes dele dizer eu confio em Ti, ele começa a apresentar para Deus: Pai, me socorre nisso. Pai, o seu povo está sofrendo. Pai, o seu povo está padecendo. E quantas vezes a gente faz isso? E ele clama ao Senhor. E ele diz: até quando? Até quando, Senhor? Porque tem situações na nossa vida que parece que o Senhor não está vendo. Tem situações na nossa vida que parece que Ele nos abandonou. E você está preparado para dizer: eu confio em Ti, ainda que eu não esteja vendo o Seu agir? E Abacuque continua clamando e dizendo: Senhor, eles estão zombando, eles estão destruindo. E ele fala: não és Tu, desde a eternidade, o Senhor meu Deus, meu santo. Ele está dizendo: Senhor, eu estou clamando, eu não estou vendo nada. Mas em algum momento ele fala: eu sei que Tu és o Deus da eternidade, porque nós somos assim. Só que eu quero te dizer que para chegar até o final e dizer para o Senhor: ainda que a figueira não floresça,
Dizer para ele: eu confio mediante todas as coisas. Você precisa aguentar todo o processo. Você precisa aguentar toda a situação que vai vir adiante de ti. E Abacuque até então está clamando, Abacuque até então ele está dizendo, Abacuque até então ele está falando para o Senhor: até quando, Senhor, até quando? Até que o Senhor começa a falar com Abacuque. E eu quero te chamar a atenção de uma coisa: talvez você está clamando, mas não está silenciando para ouvir o Senhor. Porque Abacuque só fala no final, ainda que a figueira não floresça, quando ele ouve a voz do Senhor. Então eu quero te dizer: não pare de clamar, mas em algum momento, após o seu clamor, fique de joelhos para ouvir. Porque nós temos a mania de clamar, ou seja, pedir, e não ficar para escutar. E não ficar, porque o momento da adoração também é momento de ouvir ele falar. E a gente pede, e não fica para ouvir Deus falar. E depois que Abacuque clama ao Senhor, lembra: Senhor, olha, tudo isso. Depois dele clamar, o Senhor vem, e o Senhor vem e diz a Abacuque, ele fala com Abacuque. Ou seja, ele clama, mas ele também ouve. O seu clamor precisa também ter um momento de silêncio. Para de achar que Deus não está te ouvindo, porque já passou 2, 3, 4, 10 anos. Quantas vezes durante esse período de clamor o Senhor tentou falar com você? Quantas vezes durante esse processo você gritando por socorro e Ele está dizendo: eu estou aqui, de braços abertos para te acalentar, mas você não silencia. E quando o Senhor fala com Abacuque, no 16, que a gente lê o versículo 16, diz que quando ele ouve a voz do Senhor, a barriga dele treme, os lábios dele se estremecem, e a podridão nos ossos, ou seja, os ossos parece que fica fraco para não sustentar o corpo, porque o que mantém o corpo de pé é os ossos. E ele fala que quando ele ouve a voz do Senhor, a barriga dele treme. Aí chama uma atenção aqui, o Espírito Santo chama a minha. Quantas vezes a sua barriga está tremendo aqui na presença do Senhor? Quantas vezes você tem entrado aqui depois de clamar e adorar, os seus lábios estão se estremecendo porque você ouviu a voz dele? É algo de se refletir. Porque às vezes a gente entra, clama, apresenta, pede socorro, mas quando ele começa a falar, a gente tapa os ouvidos e não quer ouvir. E quando você entra aqui, parece que você vai infartar nesse banco, é a voz dele que você ouviu. Não se assuste que você não vai morrer, não. Porque às vezes a gente fala assim: Deus fala comigo. Aí de repente vem um calafrio, um negócio estranho. A presença do Espírito invade o nosso coração. E a gente sente algo diferente aquecer os nossos ouvidos. E dá um frio na barriga. Sabe o que é isso? É a voz dele. Quanto tempo você não ouve a voz dele? Quanto tempo os seus lábios não se estremecem ao ouvir ele falando no pé do teu ouvido? Quanto tempo você não sente o teu corpo fraco, porque a voz dele invadiu de maneira tão sobrenatural que você não consegue nem ficar de pé? Quanto tempo faz que você não sente isso? Aí ele disse: estremeci dentro de mim. Aí quando
ele clama, ele mostra para o Senhor. Quando ele ouve a voz do Senhor, que ele sente a carne dele, que ele sente a barriga, né? Aquela coisa que só a voz do nosso Pai causa no nosso ser. Aí ele diz: descansarei no dia da tribulação. Você tem ouvido a voz do teu Pai a ponto de dizer: olha, eu não vou morrer nessa tribulação, eu vou deitar e vou dormir e descansar. Descansarei no dia da tribulação, quando ele subir contra o povo e invadi-los com sua tropa. Sabe o que ele está dizendo? Eu ouvi ele dizer que vai fazer justiça. Eu ouvi ele dizer que ele está ouvindo o meu clamor esse tempo todo. Eu ouvi ele dizer que ele está vendo toda a afronta, toda a calúnia que eu estou sofrendo. E o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Porque contra mim alguém pode até vencer, mas contra o Senhor dos exércitos não tem quem vença. Então eu vou descansar. Eu quero te chamar a você, chamar a atenção do Senhor. Depois de clamar mediante todas as provações, silencie e ouça a voz dele. E deixa a sua barriga tremer. Deixa os seus ossos ficarem enfraquecidos. E depois você descansa. Porque contra o Senhor dos exércitos não tem ninguém que vença. E só depois você vai poder dizer: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, e ainda que não haja trabalho, ele está dizendo: olha, ainda que eles venham e destruam tudo, e não tenha como a figueira florescer porque destruíram tudo, ainda que não haja trabalho nas oliveiras, por quê? Porque estão me afrontando, estão me acusando, estão roubando o que é meu, e que não tenha nada, que a minha despensa não tenha nada, que aquilo que eu planto eu não estou colhendo, ainda assim, eu regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero te chamar a confiar no Senhor nessa noite. Já clamou, já apresentou para Ele todo o processo, toda acusação, toda afronta. Já mostrou para Ele que está faltando na despensa. Já mostrou para Ele que está plantando e a terra não está produzindo. Já mostrou. Agora silencie e ouça a voz dele. Porque só quando a gente ouve a voz dele, a gente consegue ver o agir dele. E mesmo que você não esteja vendo nada acontecendo, regozije no Senhor, porque eu nunca vi ele entrar numa batalha e perder. Eu nunca vi ele entrar numa guerra e não sair vencedor. E eu quero te falar que no final de tudo, você ainda vai dizer: o Senhor é o Deus da minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Só anda no lugar alto aquele que deita e descansa enquanto o Senhor dos exércitos luta por você. E enquanto Ele luta, você tem um dever. Qual é o dever? Regozijar, adorar, entregar a Ele o que é de direito, honra, glória, louvor. Porque exultar no Senhor, exultar nele. Por quê? Porque ainda que a sua figueira não esteja florescendo, Ele te garante salvação. Isso não é motivo suficiente para você exaltar e bendizer o nome dele? E quando você descansar, você vai ver que Ele é a tua força. Porque tem dias que parece que a gente não é nada, e nós não somos mesmo. Tem dia que parece que é mais difícil levantar da cama, e é mesmo.
Mas eu quero te dizer, confia no Senhor. Se Ele já falou para você que Ele está contigo, então deita e descansa, porque Ele é a sua força. E o que eu faço? Adora, bendiga o nome dEle, exalta o nome dEle, porque Ele garantiu a vitória. E todas as vezes que você for cantar, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, para pensar se realmente você está entregando essa confiança toda ao seu Deus. Porque eu só posso dizer que eu confio quando eu confio mesmo. E que o Espírito Santo possa fazer frutificar essa palavra no seu coração. E que você saia daqui nessa noite dizendo: olha, a minha figueira não está florescendo, não tem fruto na videira, mas eu confio no Senhor, porque eu nunca vi Ele perder uma batalha. E que você possa ter a certeza que o Senhor é a tua força, e Ele vai conduzir os seus pés como da corça. Para onde? Para as águas tranquilas. Então descansa e confia no Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.